Vitor, e assim, enquanto a gente é congregacional, enquanto a gente está num grupo, né, digamos assim, numa igreja, ou num grupo de estudo, ou uma pequena célula, né, que é bem dizimada em todas as igrejas, tudo bem, a gente está lá com um grupo de pessoas que comungam de uma mesma fé, ou deveriam ser da mesma fé, mas e fora disso, fora da igreja? A nossa comissão é também para o povo que está de fora, né? Acho que até tão grande quanto, né, pastor? Porque eu acho que isso faz parte de um desafio, né? E como que é esse desafio aí para um jovem pastor? Um jovem experiente pastor, viu? Experiente. É um desafio mesmo, de fato. Como o pastor Daniel estava bem falando, a ordem do Senhor é clara. A grande comissão aqui é designada a todos nós que fazemos parte do povo de Deus, né? Portanto, todos nós que outrora éramos seus inimigos, agora somos os seus amigos e fazemos parte do seu povo, somos comissionados. E é interessante nós percebermos que nós, enquanto pastores, sendo responsáveis ali para trazer o ensino e capacitação, nós funcionamos como um técnico de futebol. Nós damos as diretrizes, diante da palavra nós pregamos o Evangelho de Cristo, por meio da capacitação, que as pessoas são capacitadas pela palavra de Deus, mas na verdade quem joga o jogo de fato é na vida, é no dia a dia. A ordem do Senhor é para que a gente saia e faça discípulos dele. Portanto, é muito importante nós percebermos que muitas vezes nós perdemos de vista esse entendimento correto da missão, porque nós somos o povo da missão. Então, Deus nos regenerou, nos transformou e nos deu uma missão. Então, Ele não está lá no céu aguardando a nossa ida até lá. Então, eu salvei eles, vocês vivem segundo seus próprios conceitos, segundo as suas próprias vidas. Isso aí é pregado muito, né? Por vãs doutrinas, né? Mas, enfim. Com certeza. Então, Deus nos salvou e Ele está lá agora aguardando no céu que a gente se encontre com Ele. Na verdade, isso é um erro se pensar. E, por vezes, é muito difundido aí. As pessoas pensam que elas podem viver segundo as suas próprias paixões, os seus próprios desejos, né? As suas próprias missões, né? Quando a gente está no atendimento pastoral, muitas vezes a gente escuta isso, pessoas que têm planos, que têm objetivos, e entendem que aqueles objetivos pessoais se resumem a isso, né? Se resumem aos próprios planos, né? O fim último é os planos. Mas, na verdade, o que o pastor Daniel e eu quero acrescentar aqui é que nós temos que ter em mente que somos o povo em missão. Sim. Cristo nos deu a missão. Portanto, tudo que a gente desenvolve nesse mundo é para fazer discípulos. Sim, sim. É com esse objetivo claro. E não só dentro da nossa comunidade. É uma comunidade em missão. É uma comunidade que vai e se espalha para o mundo pregando o Evangelho. Tanto que a grande comissão fala justamente sobre isso, né? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer. Portanto, a ordem aqui é vão e façam discípulos, como o pastor Daniel muito bem falou, é um imperativo. Sim. Aqui, é uma ordem aqui. E os verbos subsequentes, quando a gente faz essa análise contextual no original, o verbo batizar aqui e o verbo ensinar estão no particípio, que a gente chama de particípio modal, né? Então, vão e façam discípulos é a ideia central. Vocês precisam, como discípulos de Cristo, fazer novos discípulos. Como que a gente faz novos discípulos? Aí tem o texto bíblico. Continuando, batizando-os e ensinando-os. Entrando em uma igreja local, fazendo parte agora do povo de Deus, agora desse povo redimido, com o objetivo, ensinar. Portanto, quando o Márcio estava conversando comigo a respeito do tema, eu acho muito interessante pontuar que, às vezes, nós pensamos que o ID é só pregar o Evangelho. E não é. Óbvio, nós pregamos o Evangelho. Sim, mas sim. tem uma ordem clara de ensinar. Legal. No processo de discipulado, né? Que Sim. nós chamamos desse processo de discipulado, né? E aí uma palavra que me chama muita atenção nesse texto, Daniel, que eu vou voltar a falar, que é importante, é todos. Todos. Sim. Porque ali, Jesus, ele estava pregando para uma certa comunidade.
E vinham pessoas de todos os lugares para, a partir de então, escutá-lo, né? E existia um falso entendimento de que só aquelas pessoas seriam salvas, só quem estava ali, né? Digamos, os eleitos, né? Do povo de Israel, enfim. E hoje o nosso maior desafio é levar o evangelho para todos mesmo. Talvez seja um grande desafio, porque a população mundial, enfim, explodiu, né? E tem pessoas que, por incrível que pareça, não tiveram acesso ao evangelho. E esse é o nosso desafio, né, Daniel? Hoje, ainda. Sim, ainda é. E, diante disso, a gente precisa entender, né, aquilo que o Vitor falou. É dia a dia, né? Todo lugar a gente tem a oportunidade de estar em missão, né? Então, você está lá na igreja local, você está próximo de pessoas que compartilham da mesma fé, né? Eu costumo dizer que, por exemplo, enquanto pastor, é muito fácil quando você está ali, você está diante de uma plateia de pessoas que quiseram ir ali, sentaram para escutar e estão dispostas a atender aquilo que você está falando de alguma maneira, né? Mas quando você sai, você vai se deparar com pessoas no teu trabalho, na própria casa, na família, muitas vezes. Parentes, né? Parentes, né? E no dia a dia, por onde a gente está, a gente se depara com pessoas ali que, de repente, eles não estão dispostos, eles não querem ouvir, Sim. Eles não têm essa disposição. E a gente tem, então, a responsabilidade, né, de compartilhar isso de alguma maneira. É óbvio que não necessariamente você vai poder o tempo inteiro chegar lá. Você não vai chegar no trabalho, por exemplo, e vai ter a oportunidade clara de colocar um púlpito ali e começar a pregar. Você não é, eu costumo dizer, você não é pago para isso. No meio de um relatório lá, um estatístico, eu tô dizendo assim, você não é pago para isso, né? Sim. Mas, assim, a tua vivência, né? As oportunidades que você vai tendo, né? Vão permitindo que você, então, possa encontrar esses espaços, né? Eu tenho um relato, assim, bem interessante. Eu tive uma oportunidade, eu sou bancário, né? E teve uma época que eu trabalhava numa agência, né? Que eu não fazia parte do corpo gerencial. Sim. Né? E eu estava só como técnico mesmo. E por conta da vivência, provavelmente, né? E do testemunho, o gerente geral começou a dizer assim, Daniel, eu preciso que você chegue aqui na segunda-feira, na reunião gerencial, e sente com a gente, porque aquela coisa assim, de quem não sabe muito bem o que falar, né? Mas assim, ele queria algo da parte de Deus. Então, assim, olha, traz uma palavra pra gente, assim, fala uma coisa pra gente e tal. Espírito Santo então, aí agindo, hein? Eu ia pra reunião gerencial, sem ser do corpo gerencial, porque tu levava a palavra, de poder levar uma palavra. Claro que você tinha que contextualizar, sim, né? Claro. Nem tudo você entrava ali de uma vez, mas essas oportunidades a gente vai cultivando por meio da nossa vivência no meio da sociedade.